A existência do Eminem deve ser a coisa mais controversa do hip hop, porque mesmo que ele já tenha mais de 20 anos de carreira, até hoje a gente não tem um consenso sobre o que ele significa para o público geral. O Eminem é o rapper que mais vendeu discos e um dos mais premiados e famosos da história, e também considerado um dos melhores letristas. Mas será que se o Eminem fosse negro, ele fizesse as mesmas músicas que ele faz, ele teria todo o sucesso ou seria um daqueles rappers esquecidos na história? O Eminem chegou onde chegou só por ter talento ou foi privilegiado pela sua cor? Essas são perguntas que até hoje geram debate na cena hip hop mundo afora, mas em 2002, o próprio Eminem fez uma reflexão sobre o assunto em uma de suas melhores músicas, White America. E hoje nós vamos explicar o som para vocês, mas antes nós precisamos do fortalecimento de vocês, deixando o like nesse vídeo e se inscrevendo em nosso canal. Vocês fazem com que o nosso trampo chegue para mais pessoas e nos ajudam a produzir mais conteúdos. Ativando o sino, vocês vão ser avisados sempre que a gente soltar mais vídeos, então fortaleçam aí. Antes de falar do Eminem, nós temos que nos lembrar do que é o hip hop. Há quem defenda que o hip hop deve pertencer sempre a um grupo de pessoas, mas ninguém pode negar que hoje em dia o hip hop é universal. O hip hop é arte, é música, é uma cultura, é uma forma de expressão que conquistou diferentes povos em vários lugares do mundo. Hoje temos pessoas de etnias bem diferentes que se identificam com o hip hop. Porém, por outro lado, nunca deveria ser apagado da história que tudo isso foi criado pelos negros americanos em Nova York há mais de 50 anos. Todo mundo sabe a história do hip hop e a gente até poderia entrar nesse papo sobre suas raízes e falar como ele foi se espalhando pelas periferias e conquistando o mundo, mas isso daria um tema para outro vídeo. O que temos que ter em mente é que de fato o rap surgiu em essência como música negra e o hip hop é em essência cultura negra. E historicamente o racismo sempre fez com que fosse apagado da história realizações de pessoas negras brilhantes. Como por exemplo, até hoje em dia, se debate se o Elvis roubou ou não elementos da música negra da sua época e se ele teria sido tão gigante se fosse um artista negro. Então quando surge um rapper branco, que de alguma forma tem mais sucesso que rappers negros, é de se pensar nessa questão do racismo. O Eminem começa a White America dando um show de sarcasmo, meio que rindo do patriotismo americano e dos direitos fundamentais do seu país, principalmente a liberdade de expressão que, segundo o Eminem, a população nem o governo segue, ela arrisca. O título da música significa América Branca, ou seja, o alvo é a população branca dos Estados Unidos, que sempre foi a maioria da população americana. Desde o começo do hip hop, muitos rappers negros usaram esse termo para falar da parte racista da sociedade americana também. E vale lembrar que os americanos costumam chamar os Estados Unidos de América, então para eles a América é o país deles, não é o continente. Quem imaginaria, ficando na frente do espelho, tingindo meu cabelo com água oxigenada, procurando uma camiseta para vestir, que eu chegaria na linha de frente do rap assim? Em 2002, o Eminem estava muito sem acreditar que ele conseguiu ter tanto sucesso e ter tantos fãs como ele tem. Ele tinha tanta gente que se identificava com ele ou queria ser como ele, principalmente a população jovem e branca dos Estados Unidos. Esses jovens acreditavam nas mesmas coisas que ele ou tinham tanta raiva da vida e da sociedade como ele teve. Ele fala como seu sucesso foi tão veloz que quando ele surgiu as pessoas não puderam fugir do seu som. O que é verdade, seus primeiros hits My Name Is e The Real Slim Shady foram enormes e não saíam das rádios daqueles anos de 1999 a 2002. Mas isso também é uma forma dele refletir sobre si próprio. O foco do Eminem no primeiro verso da música é contar um pouco da sua trajetória, de como ele foi um cara que, mesmo morando em um dos países mais ricos do mundo, esteve na pobreza e teve uma estrutura familiar quebrada, onde ele só viu o rap como uma saída para coisas ruins da sua vida. A história dele não é diferente da contada por muitos rappers que vieram antes, porém, o que diferencia é que o Eminem é um cara branco, fazendo um tipo de música dentro de uma cultura historicamente negra. Hoje em dia todo mundo sabe como a segregação racial que rolou nos Estados Unidos depois da escravidão influenciou a estrutura social do país. Infelizmente ainda há muito racismo naquele país e uma separação muito grande de negros e brancos. O Eminem era um cara branco querendo fazer parte do hip hop que vem da cultura negra, o que para muita gente era algo que nunca deveria acontecer, porque o Eminem, como branco, viria para roubar a música dos negros de novo, como o Elvis teria feito. O Eminem começou fazendo batalhas de rap nos clubs de Detroit e ele demorou muito só para ser aceito pela galera de lá, porque ele não se encaixava numa cultura que não foi feita para ele.
Mas nós vamos ver ao longo da música ele reconhecendo que mesmo que ser branco tenha feito ele se sentir deslocado, fazendo uma parada que ele amava, a sua cor também o privilegiou demais. Devo ter irritado alguém no escritório porque o Congresso continua me dizendo que não estou causando nada além de problemas. E agora eles estão dizendo que estou encrencado com o governo, estou amando. Vivi na merda a minha vida toda e agora estou espalhando ela. Na época dessa música, o Eminem tinha sido fortemente criticado por uma deputada americana chamada Barbara Cubbin. Ela e outros políticos levaram uma proposta para o Congresso americano em 2001 para que as gravadoras fossem mais rígidas com os materiais de rap que lançam. Ela citou o Eminem meio como um grande exemplo do limite de letra de música que nunca deveria ter sido ultrapassado. O Eminem cospe no governo ao falar que ama essa atenção que estão dando a ele, porque para ele o sistema também teve uma certa culpa nas coisas que ele passou, como a pobreza e sua família problemática. O refrão da música é assim: América Branca, eu poderia ser um dos seus filhos, América Branca. O pequeno Eric se parece com isso. América Branca, Erika adora minhas paradas. Eu vou ao TRL, olha quantos abraços eu recebo. No refrão, o rapper joga na cara que a juventude branca dos Estados Unidos é tudo que o sistema teme. São exatamente como ele, jovens que teriam muita raiva da vida, que têm um dos próprios pais. Eric e Erika são formas que o Eminem cria nomes com a América. No clipe da música, os personagens Eric e Erika usam camisetas que têm escrito I'm Erika e I'm Eric, que significa eu sou Eric e eu sou Erika. Eric também pode fazer referência a um dos garotos do massacre de Columbine, Eric Harris, que já que no clipe tem uma cena do atentado em escola cometido pelo personagem Eric. O TRL era o principal canal de clipes da MTV, que tinha como público-alvo os adolescentes. Só se apresentavam lá os cantores mais bombados do momento. No verso 2 é quando o rapper começa a fazer aquela reflexão que se ele fosse negro com certeza não teria vendido metade do que vendeu. Numa sociedade que tem como a sua maioria uma população branca, o Eminem, com seu cabelo tingido, é a face dela. Um homem branco, loiro, de olhos azuis que entra nos padrões de belezas e faz as garotas brancas se apaixonarem por ele e os garotos brancos se identificarem com ele. Ele lembra do tempo que ele era um rapper desconhecido, fazendo batalhas que ninguém ligava para sua cor e ninguém queria contratar um rapper branco até ele conhecer um homem negro que salvou sua vida, o Dr. Dre. M sempre reconheceu a importância do Dr. Dre para sua carreira, não só porque foi ele que lhe deu uma chance, mas porque ser lançado no mainstream pelo Dre, que é um dos caras mais respeitados do hip hop, ajudou ele a entrar sendo mais aceito no meio, que talvez não teria sido tão fácil sem o Dre, como se ele tivesse surgido na cena como Vanilla Ice nos anos 90. Chegar no mainstream significa que você é popular. M se ligou que assim que ele saiu do underground, a sua cor começou a privilegiar ele, porque se a grande massa que consome rap no seu país era representada por aqueles jovens brancos, Eric e Erika, fica claro que eles se identificaram mais com o Eminem do que com rappers negros. O verso 3 é o mais crítico à estrutura social dos Estados Unidos. Ele já começa falando assim: o problema é que eu falo com crianças do subúrbio, que de outra forma nunca saberiam que essas palavras existiam, cujas mães provavelmente nunca teriam se mijado com isso, até eu fazer tanta turbulência. Isso quer dizer que os brancos nos Estados Unidos, principalmente os ricos ou de classe média, como aquela deputada que criticou o Eminem, não ligariam para o que ele falava se ele não fosse branco, e tão popular entre os jovens brancos. E que não é só isso que ele conta, as controvérsias da vida do Eminem também atraem as pessoas. Quando ele fala, certamente o hip hop nunca foi um problema no Harlem, apenas em Boston, é uma parada real, porque o Harlem é um bairro de maioria negra, ele é um dos bairros de Nova York, onde o rap surgiu. Boston é o oposto, sempre foi uma cidade de maioria branca. Então o Eminem fala que o sistema e a sociedade americana nunca ligou dos jovens negros ouvirem rap, e se esses raps poderiam influenciar eles de alguma forma ruim. Mas quando essa música chegou a Boston, ou seja, aos brancos, eles mudaram o discurso. Quando ele fala no final do verso que não foi o primeiro rapper a ter falas misóginas e homofóbicas, isso é verdade. Mas ele também não foi o primeiro a ser criticado e censurado. Desde o surgimento do estilo do gangsta rap, no final dos anos 80, o rap sofreu tentativa de censura nos Estados Unidos. Um exemplo foi o que rolou no terceiro álbum do lendário grupo Two Live Crew. Eles tiveram o primeiro álbum de música da história a ser considerado legalmente obsceno e ficou muito tempo banido dos Estados Unidos.
Em meados dos anos 90, essa perseguição ao rap deu uma diminuída, mas por causa das coisas que rolaram no final do milênio, além do discurso espalhado por certos grupos de que a música e os jogos de videogame deixam as crianças violentas, nos anos 2000 a perseguição ao rap voltou, e os ativistas miraram no Eminem não só por ele ser branco, mas também porque ele era o rapper mais popular mainstream da época. As falas finais do Eminem na música é ele falando que ele e os jovens que seguem ele são só o resultado da própria hipocrisia americana. Ele ataca a Lynn Cheney, que era a primeira dama americana na época, por ela ter criticado ele naquela audiência no Congresso. Ele também mira em Tipper Gore, que além de ter sido esposa de um presidente dos Estados Unidos, foi uma das líderes daquele movimento no final dos anos 80 para censurar o rap. Sabe aquele selo de Parental Advisory que está presente nas capas de vários álbuns? Essa mulher foi uma das criadoras dele. Esse selo indica aos pais que o conteúdo do álbum é impróprio para crianças. Anos atrás, o Eminem colocou uma nota no Genius dizendo: "Sempre quis ter certeza de que as pessoas sabiam o que eu estava fazendo. Isso faz parte do papel de Paul nas sketches. Ele era o adulto. Queríamos que as pessoas soubessem que sabíamos que essa parada era pesada e passava dos limites, mas que ainda havia uma voz da razão em algum lugar." Músicas como White America e Clean Out My Closet, na real, não são o Shady. Então pensei, vou chamar esse álbum de The Eminem Show. Este sou eu como rapper, não como personagem. A última fala da música é o Eminem sendo o Eminem, dizendo que tudo que ele falou é brincadeira e que ele ama a América, mostrando como é complexa a relação dele com seu país. Além de fortalecerem nosso trampo no YouTube, vocês podem nos seguir no Instagram para receberem o melhor conteúdo sobre hip hop que tem na plataforma.